terceiro Mural dos Sócios de hoje, nós temos a alegria de receber aqui no nosso programa Brasil Cristão, lá de Brasília, de Minas Gerais, em Minas Gerais, a Margarida Joaquina e o esposo Pedro, de Poconé, no Mato Grosso, o Ricardo Virgínio com o seu padre, aí, o sacerdote, e de Louveira, estado de São Paulo, a Terezinha Monteiro dos Passos, todos nossos sócios que com tanto carinho enviam aí as suas fotografias, os seus momentos importantes para partilhar conosco aqui no programa Brasil Cristão. Agradeço de coração. Vão mandando, viu? Mandem que na medida do possível a gente vai publicando com muito carinho, com muito amor. E agora você vai mudar a página aí da sua revista, vai para a página 9. Nós vamos falar do Milagre Eucarístico de Ferrara. Então também quero lembrar a você, que é sócio, sócia da nossa obra, que recebe a revista Brasil Cristão, durante todo esse ano de 2014, o padre Air José de Mendonça, que é um colaborador da nossa revista, é um sacerdote do Missionário do Coração de Jesus, ele está escrevendo durante todo esse ano, mês a mês, descrevendo para nós, ensinando sobre milagres eucarísticos. Tem muitos milagres eucarísticos, mas a gente já vai aqui se direcionar para o padre Heitor, que vai falar para a gente, em primeiro lugar, o que é um milagre eucarístico. Milagre eucarístico é tudo aquilo que acontece miraculosamente ligado à Eucaristia. E tem muitos, né, padre? São muitos. Nós desconhecemos a sua maioria e centramos a atenção em apenas alguns, que são os mais populares. Que a gente conhece, claro, que foi publicado até mês passado. E isso vai fazendo com que a gente deixe de lado algumas coisas importantes que ao longo dos anos, ao longo dos séculos aconteceram e que vale a pena serem resgatadas para que a gente perceba a ação de Deus, não é? Como Deus age ao longo da história. E nesse caso, por exemplo, específico de Ferrara, lá na Itália, o que aconteceu, padre? O que aconteceu? Um padre Paulo, ao celebrar a missa da Páscoa, quando estava celebrando, jorrou sangue da hóstia consagrada. E esse sangue molhou a abóboda que estava o altar, e até hoje pode-se ver as marcas do sangue ali que aconteceu naquele dia de Páscoa. Isso foi no ano de 1171, não é, padre? Isso, século XII, que acontece isso daí. Um detalhe interessante é que, nesse período, não é, do século XII, tanto quanto os outros anos, a igreja passava por aquilo que nós conhecemos como heresias. E ali, naquele momento, existia a difusão de uma heresia que negava a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, para combater isso. Para combater isso. Então, no meio da sociedade existia, a partir de um padre católico, Benegário de Tours, um francês, ele afirmava, ele era filósofo, ele era teólogo, ele afirmava não ser possível ter a mesma substância, ser a substância pão, corpo de Cristo. Para Benegário era impossível isso. Para ele, de acordo com as teorias dele, pão era sempre pão, vinho era sempre vinho. Não havia transubstanciação. Não havia transubstanciação. E até então essa palavra não era conhecida. Nesta época, essa palavrinha... estabeleceu essa palavra-chave. Essa palavrinha-chave só veio ser colocada em vigor com o Concílio de Latrão, em 1215, dado as questões ligadas à Eucaristia. Justamente também para combater Porque o que acontece essa incredulidade, na celebração da Eucaristia? Quando nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, quando o padre faz a oração sobre as espécies do pão e do vinho, aquele pão e o vinho permanecem como espécie em pão e vinho. Permanecem com o mesmo cheiro, com o mesmo sabor, com a mesma textura, não tem gosto diferente. Porém, a substância é modificada. Não é mais pão, é corpo de Cristo. Não é mais vinho, é sangue de Cristo. Então, para Benegário, isso era impossível de acontecer. E ele difundia a impossibilidade de isso ter validade. Dizia que
não era possível mudar a substância. Eu diria que ele envenenava o coração do povo, né? Isso Ele mesmo. lançando um veneno. Não, não é possível, não é possível. Né? Quantas heresias hoje são Negando, né? colocadas na nossa sociedade? E a igreja, desde o seu nascimento, sofreu com as heresias. Nesta época histórica, não é? Existia esta heresia do Benegário de Tours, que dizia que não havia presença real de Jesus na Eucaristia. Mas a gente pode até dizer, feliz incredulidade que nos deu esses milagres, né? E aí, na hora da celebração, lá em Ferrara, Padre Paulo, piedoso, porque neste caso não houve dúvida, incredulidade, não houve, né? por Por parte do do sacerdote. Ele celebrava a Eucaristia no domingo de Páscoa e ali, diante de todos, da hóstia, jorra sangue. E justo num domingo de Páscoa, né, Domingo padre? de Páscoa. Então, Até fala a data, 28 de março, né? então eu 1171. vejo que Deus ele se manifesta nessas questões para nos mostrar de fato aquilo que ele veio fazer. Não é que é nos devolver a alegria de viver. Ele vem nos informar que ele está presente entre nós. É necessário isso acontecer? Não. Para nós que temos fé, para nós que somos cristãos Que católicos, acreditamos, né, para padre? nós que fomos catequizados dentro da nossa doutrina, para nós que temos o catecismo da Igreja Católica como fonte de fé, basta saber que durante a Eucaristia, Jesus se faz presente no pão e no vinho, que se tornam corpo e sangue de Cristo. Então, não é necessário ter esses milagres, mas foi necessário que eles acontecessem para aumentar a nossa fé. Que bom, e que bom que aconteceram, que são tantos, né, padre? São tantos. Pesquisando um pouquinho para vir hoje aqui, eu tive as notícias de que são mais de 130 milagres eucarísticos. Nossa, que beleza. E a gente já falou aqui, neste ano de 2014, nós já falamos aqui de Lanciano, que é o mais conhecido, que foi gerado por incredulidade do próprio sacerdote, muito estudado, e o de Buenos Aires aí, que foi recente, né, 1996 aí, que envolve até o nosso Papa Francisco, não é, padre? Isso. E agora nós estamos vendo o milagre eucarístico de Ferrara, que não é por incredulidade, assim como também o de Buenos Aires, né? Isso é interessante, por quê? Porque coloca em prova a nossa fé. Aquela jaculatória que nós tiramos do Evangelho, eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, ela deve ser o nosso alimento também diário. Porque algumas vezes nós ficamos tão descrentes das coisas que colocamos em xeque a presença do Cristo. E automatiza, né, padre? Eu vou à missa, é automático, eu comungo, eu saio da missa, vai virando uma coisa então, mecânica, né? Eu chamo muita atenção para isso, para não tornar a celebração da Eucaristia algo mecânico. A celebração da Eucaristia é a atualização do Calvário de Cristo. É a atualização do mistério, é a atualização da vinda do Cristo. Então, ali, o Cristo, novamente, ele se entrega, ele se doa, ele se dá para nós. Até Santa Catarina de Sena diz que se nós, para nós participarmos da Santa Missa, como estivéssemos aos pés da cruz, Aos não é? pés da cruz. Então, não vamos dizer que é um fato histórico, que é uma representação, E nem uma simbologia. recordação, Não, né? é atualização, é real, é mistério concreto. Eu estou ali na assembleia constituída pelos irmãos para celebrar a Eucaristia, a presença real de Jesus entre nós. Porque a Eucaristia não é somente corpo e sangue de Cristo, é todo o conjunto, ela é também. Porque a Eucaristia, ela acontece onde? Quando os irmãos partem o pão. Padre, eu fico pensando assim, me passou agora pela cabeça. A gente está ali participando da missa, você, eu, nós, né? Mas o sacerdote, o senhor, como que o que representa ali, o que diz a fórmula da consagração? O que o senhor sente naquela hora, Padre Heitor? Olha, é algo que perpassa toda a nossa condição humana. Porque com os meus pecados, com a minha miséria, com a minha pobreza, Com a sua limitação. Limitação e miserável mesmo, porque eu sou um pecador assumido, não é? Percebo que Deus utiliza desse instrumento débil para atualizar o seu mistério de amor. Então, ali, eu não sou mais eu atuo em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Portanto, é bom nós termos essa consciência da dignidade sacerdotal. Os sacerdotes, né? É o mais sublime, né? Por mais pecador que seja, por mais deficitário que seja,
enfim, por mais defeitos que tenha, no momento da Eucaristia é Cristo que age. Que bom, Então, que bonito isso, né, padre? algumas vezes a gente encontra alguns fiéis que quando chegam à missa e sabem que é determinado sacerdote que vai celebrar, saem da igreja. Não quero participar Não quero dessa participar. missa porque o padre fulano. Porque padre fulano tem isso, aquilo, outro. Tudo bem, enquanto seres humanos, enquanto gente, enquanto pessoa, nós somos limitados, nós somos falhos. Todos somos nós somos pecadores, débeis. né, padre? Mas o Cristo, ele utiliza desse instrumento que às vezes não é tão bom para fazer algo bom, maravilhoso, que é a Eucaristia. Então a Eucaristia, ela, independente de quem a celebre, seja padre A ou B, ela é a atualização do mistério, porque aquele homem ali, ele age na pessoa de Cristo. E acontece, né, E padre? acontece. Portanto, para que nós tenhamos essa convicção, vamos a cada dia aprimorar o nosso gosto pela Eucaristia. Porque se nós soubéssemos hoje, Jesus veio, está aparecendo em tal lugar, garanto que todos nós nos mobilizaríamos para ir ao encontro de Cristo em carne e osso. Hoje, nós não temos mais Jesus em carne e osso. Nós temos Jesus hoje na fração do pão. É ali que nós temos e encontramos com Ele e a cada dia o recebemos. Obrigada, Padre Heitor. Obrigada por essas palavras. Eu sei que você também está agradecendo a Deus. Nós vamos, que pena, né? Já quase encerrando o nosso programa. Pegue a sua oração, você que recebeu essa oração de Nossa Senhora de Lourdes. Padre Heitor e eu vamos fazer. E eu quero lembrar você, meu querido, minha querida, antes de começarmos a fazer a oração, toda quinta-feira nós temos 2 momentos de adoração na capela de adoração daqui da Associação do Senhor Jesus. Às 10 da manhã e às 3 da tarde, toda quinta-feira nós estamos lá. Eu tenho a graça de fazer esse momento, independente de ser eu, qualquer pessoa que esteja lá, nós fazemos adoração a Jesus presente, realmente, em corpo, alma, sangue e divindade. Corpo, alma, sangue e divindade. Corpo e sangue, alma e divindade. Nós acreditamos, não é, Padre Heitor? E vamos fazer juntos com você a oração aí a Nossa Senhora de Lourdes. Por favor, Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, preparaste Maria para que fosse a mãe de teu Filho. Por sua conceição imaculada, tu a preservaste do pecado e de suas consequências. Ela foi capaz, então, de renovar seu sim da Anunciação ao Calvário. É maravilhoso, Senhor, o que realizaste em Maria. Por isso nós te damos graças. Em Lourdes, Senhor, preparaste Bernadette para que fosse testemunha da aparição de Maria. Pela pureza do seu coração, por sua humildade e coragem, ela venceu as tentações do maligno. É maravilhoso, Senhor, o que realizaste em Bernadette. Por isso nós te damos graças. Abre nossos corações, nossos olhos e braços às necessidades dos que sofrem, para todos acolherem as mensagens de tua mãe. Como Bernadette, que desejava ardentemente receber a Eucaristia, reaviva em nós o desejo de alimentar-nos de Cristo e de sermos habitados pelo Espírito Santo. Fortalecidos pelo Espírito e intercessão de Maria, tua humilde serva, queremos proclamar com todas as gerações as maravilhas que nela realizaste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, Mãe nossa, desça sobre todos e cada um de nós a copiosa bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Heitor de Menezes, obrigada mais uma vez. Que alegria ter esse sacerdote claretiano aqui conosco. E a gente reza o terço com o Senhor na sexta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada por falar com tanto amor assim da Eucaristia, que o Senhor seja sempre um santo padre, Amém. Padre que cumpra a sua missão tão sublime de ser sacerdote. Amém. Obrigada, Padre. Deus abençoe. Amém. Obrigada. E agora eu quero mostrar para você, muitos pedidos aqui chegaram, eu já vou colocar lá na urna, ali aqui na urna com essa belíssima estampa de Nossa Senhora. Terminando o programa eu já vou colocar, mas eu quero dar o seguinte recado a você. Pode continuar ligando, faça a sua participação,
torne-se um sócio, uma sócia desta obra. Nós fazemos um trabalho de evangelização. Queremos que cada dia mais pessoas se unam a nós. Para quê? Para anunciarmos Jesus. Esse Jesus que você e eu amamos de coração e que Ele, que nos ama com todo amor infinito que tem, possa também ser mais conhecido e mais adorado. Eu conto com você amanhã, nos momentos de adoração, às 10 da manhã, às 3 da tarde, na Capela de Adoração da Associação do Senhor Jesus. Fique conosco e eu encerro esse programa cantando o milagre da consagração. Cada missa é um milagre. Cada momento que a gente diz, Jesus, eu acredito, o milagre também acontece em nossa vida. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Num pedaço de pão e num pouco de vinho, é assim que Jesus não me deixa sozinho no altar. Oblação é Jesus, comunhão no milagre da consagração. Trago meu coração, minhas dores e espinhos, vindo aqui, meu Jesus, não me sinto sozinho no altar, junto a ti, minha transformação no milagre da consagração. Consagrado quero ser, consagrado vou viver, consagrando-me ao teu coração. Consagrado quero ser, consagrado vou viver, consagrando-te o meu coração. Trago meu coração, minhas dores e espinhos, vindo aqui, meu Jesus, não me sinto sozinho no altar, junto a ti, minha transformação no milagre da consagração. Consagrado quero ser, consagrado vou viver, consagrando-me ao teu coração. Consagrado quero ser, consagrado vou viver, consagrando-te o meu coração. Consagrando-te o meu